A paz do Senhor, irmãos. Mudou? É? Vou aprender isso ainda, hein? É difícil, né? Muito bem. Nosso assunto: enfermidades do corpo. Judas 12:13. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Muito bem. Então o nosso assunto é enfermidade do corpo. Vocês viram alguns assuntos, por exemplo, aquele assunto que nós damos aqui sobre síndrome da queda. A síndrome da queda é uma doença, né? Todo mundo sabe, lembra? Isso aqui é 5º período? 4º, tá. Não está adiantando, né? Tá bom. É o 4º período. Aquilo que vocês viram sobre síndrome, que é uma doença espiritual, claro, para o crente, quer dizer, que identifica a vida do crente. É o problema com o crente, não é? Síndrome, todo mundo lembra desse assunto quando nós falamos nos outros períodos. Mas aqui agora é a enfermidade do corpo. Quando você fala em enfermidade do corpo, então você está falando de uma doença não do crente em si, mas está falando agora da doença de quem? O que é corpo? Ah, sim. Então, estamos falando da doença da igreja. Então, a igreja doente. Então, vocês vão aprender agora, a partir de agora, a diagnosticar a doença da igreja. Será que a sua igreja está doente? Então tem que ver. E qualquer, não precisa ser o pastor para fazer o diagnóstico, não. Qualquer um vai poder fazer o diagnóstico. Eu trabalhava uma época, logo que eu me formei, eu fui trabalhar num setor de saúde, logo depois do meu período de internato, aquela coisa toda. Aí fui trabalhar e tinha uma enfermeira. Não era enfermeira, era auxiliar de enfermagem. E era um setor de tuberculose. E às vezes o médico chegava, olhava o doente, ia examinar, ela passava assim, olhava, dizia assim: doutor, primeira linha não dá mais não aí, hein? Isso aí só a segunda linha. Aqui é isso, bobagem, vamos começar a primeira linha, não dava certo. Tinha que ser a segunda linha mesmo. 40 anos vendo aquilo, eu já sabia, dava diagnóstico melhor que médico. Eu olhava assim o doente, doutor, isso aí já está resistente, hein? Tem que mudar, tá? Então vocês não são pastores nem pastoras, mas vocês vão chegar na igreja e vai dizer: pastor, pela experiência que eu estou tendo, essa igreja está doente, né? Então vocês já vão aprender aqui o que é que a igreja está doente. Vai falar com o pastor, se o pastor brigar, né? Você briga também com ele. Fala para cá, fica briga em família. Muito bem. Então, o que é a doença do corpo? Então, a doença da igreja. Em medicina, quando você fala de doenças, não estou falando de doenças hereditárias, que é outra coisa, não estou falando de outras doenças, mas as doenças que desenvolvem, não é? São doenças que se desenvolvem sem ser hereditárias, sem ser aquelas doenças, não vou falar sobre, porque começa a complicar muito, ou autoimune, mas doenças que você adquire. Nessas doenças, uma das coisas que se comenta, não é? Todo texto médico que fala sobre determinada doença, uma das coisas que se chama muito a atenção, os textos, né, dos livros e todas as informações, chama a atenção para uma palavrinha que se chama, uma expressão que se chama predisposição. As doenças graves hoje adquiridas, todas as doenças graves que são adquiridas,
elas merecem um comentário à parte sobre essa expressão, predisposição. A predisposição é um termo médico usado para indicar ou para mostrar situações que precedem o aparecimento da doença. Ou seja, são situações que facilitam o aparecimento da doença. Isso é hoje discutido demais. Hoje, a medicina hoje, ela tenta ser, acima de qualquer coisa, ela precisa ser profilática, ela precisa ser uma medicina preventiva. Então, você diz assim, o fumo, ele é um componente que leva a pessoa a ter predisposição a determinadas doenças. É claro que o fumo hoje, ele predispõe a doenças muito simples, né? Que é câncer de boca, câncer de esôfago, são doenças simples, câncer de estômago, câncer de pulmão. Se escapar disso, ele pode ter um infarto, pode ter um enfisema pulmonar, que ele morre igual peixe fora d'água. É muito simples. Então, o fumante vai desenvolver, sem dúvida, está provado isso. Se ele não parar, ele vai desenvolver uma dessas doenças. Ele tem chances enormes, né, de desenvolver essas doenças. Então você diz que essa situação é uma situação que predispõe, né? Predispõe. Então você diz assim, a pessoa ingere muito álcool, né? As pessoas pensam que alcoólatra é quem bebe cachaça. Não, alcoólatra é quem ingere acima de 120 ml de álcool dia. 3 garrafas de cerveja por dia é alcoólatra, já é alcoólatra. Então ele já pode desenvolver o quê? Pancreatite crônica, cirrose hepática, né? Miocardose, doenças cardíacas graves. Então são situações que predispõem. São situações que facilitam o aparecimento da doença, né? Se você vê uma criança andando lá naquela água de chuva, correndo para lá, mergulhando de cabeça naquela água de chuva, toda empoçada e tal, aí o pessoal da saúde não pode deixar a criança ali, porque isso é uma predisposição a doenças infecciosas, hepatite do tipo A, leptospirose. Então, são situações que predispõem. Então, só para vocês entenderem o que é predisposição. Predisposição é uma situação que facilita o aparecimento da doença. Certo? Bem, vamos trazer isso para dentro da igreja. O que é a predisposição? O que facilita a enfermidade espiritual entrar na igreja? Primeiro, ímpios. Mas o que é ímpios? Você ter ímpios dentro da igreja? Mas como é que pode? Mas a igreja entra gente de todo tipo. Sim, entra gente de todo tipo. O visitante pode ser ímpio, não tem problema nenhum. Você não pode ter o ímpio como membro da igreja. Aí fica difícil. Porque se você coloca o ímpio como membro da igreja, aí você coloca aquela igreja numa situação difícil. Mas o que é isso? O que é isso? Vou contar um exemplo. Eu estava no meu consultório e saí do lado, cheguei num lanchonete ali, fui tomar um lanche, e o dono da lanchonete, ele e o dono da lanchonete, rindo, leva para mim, ria. E eu fiquei incomodado, falei, o que houve? Aí ele disse, nada, não senhor, nada. Aí ele olhou para mim e disse, peraí, caiu café na minha roupa, alguma coisa? Tem um negócio esquisito aí que vocês estão olhando para mim rindo. Não. Mas aí eles ficavam sérios, mas o outro disse, que rapaz? O que está havendo? Aí eles ficaram incomodados, assim, não é porque se o senhor tivesse chegado aqui 5 minutos, o senhor ia ver o que tinha acontecido aqui, o senhor ia ver um membro da sua igreja tomando cerveja aqui. Tá, membro da minha igreja? Gosta de uma cervejinha, parece que é proibido na sua igreja, né? Não, tudo bem. Aí eu disse, mas quem é? Não, vou falar no show. Eu doido para ele me falar, não, quem é? Não. Mas eu ali, macaco velho, né? Tinha um cidadão que era da igreja, que tinha um escritório assim, perto assim, e ele todo dia passava por ali. Eu digo, eu sei quem foi. Joguei o verde, né, e tal. Aí foi fulano. O senhor viu, Eu não tinha visto coisa nenhuma. E era ele mesmo. Muito bem. Esse cidadão e esse dono do bar, a família dele era da minha igreja. A irmã, e ele não era, a família dele, mas
Ele tinha uma irmã e duas irmãs que eram da minha igreja. De vez em quando ele ia lá visitar e tal. E esse cidadão estava lá tomando a cervejinha. Você pediu uma oração na igreja, levantava: Senhor nosso Deus, aleluia, glória a Jesus, Senhor, te bendizemos pelo dia maravilhoso que passamos na tua presença. Orava todo o culto. Esse indivíduo orava todo o culto. E eu fui para a porta da igreja naquele dia, esperando, já vem ele de Bíblia, né? Interessante, do governo de Bíblia com a esposa. Partiu, pastor? Eu digo: partiu coisa nenhuma. Vem cá, você me fez passar a maior vergonha lá no bar hoje. O que foi? E a esposa: o que foi? O que foi, pastor? Não, o seu marido estava tomando cerveja lá no bar, lá, ó, enchendo a cara de cerveja lá, e vim para cá para ficar glorificando aqui, levantando a voz para glorificar. Glorificar o quê, rapaz? Não, senhor, olha aqui, ó. A partir de hoje, se você abrir a boca para orar aqui, você está fora, você não é dessa igreja. Você pode frequentar, que eu não vou te botar para fora, sua família está aí, mas você não ora, você não participa de ceia, você não vai a Manaim, você não vai a lugar nenhum. Você está fora da igreja, você não é membro dessa igreja. E se você orar publicamente, eu vou dizer lá da frente: ó, esse cidadão não é membro da igreja não, hein? Eu vou dizer, e você vai ter um problema com a sua família, porque ele queria continuar. Você vai continuar. A esposa ficou toda assim: mas por que isso? Porque amanhã esse cidadão lá do bar vai lá na igreja, lá, aí levanta ele: glória a Deus, aleluia e tal. Aí eu falo: isso aqui é uma piada, parece camarada, rapaz, você quer ser vagabundo, rapaz. Então veja só, então presta atenção. Eu não tenho contra ninguém que você gosta de tomar cerveja, não é problema dele. Nada. Agora, naquilo que nós estamos pregando, ele tem que se identificar, sendo que ele não é. Ele não pode chegar lá, glorificar o Senhor. Então veja, você não pode deixar isso dentro da igreja, né? A irmã lá entregando língua: minha igreja, eu estou presente, operando na vossa vida no meio. Aí talvez é Dona Maria, a Dona Maria, aquela vizinha minha lá, é ela que está sendo, Deus está falando através dela. É? Eu conheço aquilo, rapaz. Aquilo é só os tapas lá com a vizinha lá, rapaz. Aquilo é ruim, aquilo briga com todo mundo, ninguém gosta dela, e xinga e tudo. E ela que está falando o nome de Deus aí. Pronto. Eu pergunto: que igreja é essa? Essa igreja, ela tem toda a condição de ser uma igreja doente, porque as pessoas ali usadas são pessoas que não têm condição nenhuma de serem usadas. Isso predispõe a doença da igreja. Então isso é predisposição. Adormecidos. Eu gosto demais das senhoras. Eu não tenho, né? Eu digo isso sempre aqui, que eu não gosto muito de jovem, não. O jovem ora, todo mundo sabe disso. O jovem ora para ele casar. Ele está nem aí para pastor. As senhoras não. As senhoras são uma maravilha, né? Uma intercessão segura. Eu sou fã delas, tá? Mas não é que eu não goste do jovem. Eu não dou muita bola para jovem, não. Eu gosto dele, né? Brinca às vezes e tal, mas eu vou mexer um pouquinho com as senhoras. Vocês, meus amores, reclamavam que o culto às 8 horas da manhã do domingo era muito cedo, que o bebê, ai, Amadeu, que peninha acordar o bichinho, ele passa a semana toda acordando cedo, eu morro de peninha. Todas as irmãs estão rindo, concordam comigo, né? Então, isso, é aquela luta toda. Passou o culto para 10h30, você não pode vir agora porque tem que fazer o almoço. Antes era cedo, não podia acordar o bichinho, agora não pode fazer almoço. Você não faz almoço de domingo, hein? Ou quando faz o negócio já está mais ou menos pronto, você só esquenta, existe micro-ondas. Então, às vezes as pessoas ficam muito acomodadas. Uma igreja de acomodados é uma igreja fraca. Às vezes chega domingo de manhã, né? Trazer aquela coisa, é porque eu não gosto do satélite. O único satélite que eu gosto é da novela das 8, que passa por satélite. Mas é que fala de Bíblia, eu não gosto não. Então, aqui, acomodados, insubordinados.
Porque o insubordinado, ele rejeita a revelação, enfraquece a igreja. Você quer ver uma coisa? Eu atendi uma irmã, ela estava zangada comigo, veio falar comigo, brava. Mas olha, eu estou muito aborrecido. O que houve, irmã? Estou uma luta grande, amada. Você vê, meu marido não vem mais à igreja, os filhos, todo mundo, só tem eu aqui lutando e tal. Eu não aguento mais sozinho. Os irmãos não oram por mim? Não, os irmãos oram por você. Mas sei lá e tal. Eu falei, mas minha irmã, esse mês é o mês da família. Mas esse é o mês da família, tá tudo bem, tá tudo certo. E a semana passada você fez o jejum? Mas eu não fiz não. Mas esse mês é o mês da família, você não fez o jejum que o senhor orientou pela família. Não, eu não fiz não porque eu tenho gastrite. Tem gastrite, tá? Se eu ficar sem comer até as 9, dá gastrite. Isso. Dói o estômago, queima, tudo bem. Quando faz exame de sangue não tem problema, porque tem que ficar até as 10, 11, né? Sem comer, não é isso? Tá tudo bem. Não fez o jejum porque tem gastrite. Essa semana é a semana da madrugada. Tem vindo a madrugada? Não. Por quê? Tá uma luta lá em casa, o telefone não toca, o despertador está com defeito, então não sei o que lá, também não vim. Irmã, você não atendeu a revelação da madrugada, você não atendeu a revelação do jejum, você não atende a revelação. O que você quer de bênção na sua família? No mês que é o mês da sua família, se você não é fiel, eu vou ter que ser fiel para você, a igreja vai ter que ser fiel para você, quando você não atende aquilo que o Senhor está revelando para uma bênção na sua família, que é uma vez no ano, um mês do ano que você tem que fazer isso. Então vejam, aí você deixa, você vê com a dificuldade, não, porque é isso, é aquilo que eu passou, não, pode ter dificuldade, aí você às vezes não atende. Não se brinca com dom. Dom é um dom, você deixar de atender um dom é um perigo, porque às vezes num dom acontece uma coisa que não tem como voltar atrás, grave, grave, não tem como voltar atrás. Você não pode ser. Um dia uns anos atrás, eu bati com o carro, acabei com o carro. E o carro, avançou o sinal, eu vinha de Vila Velha, o cara avançou o sinal, fui no meio do carro dele, acabei com o carro dele, parei, olhei para ele, não tem condição de pagar não. Eu tinha seguro, mas aí eu tinha que usar meu seguro, mas tem aquele negócio de franquia, aquela coisa toda, na dificuldade. Aí cheguei na igreja, aí uma irmã falou assim, você bateu com o carro, não bateu? Eu bati assim. Uma semana atrás você me deu a revelação que você ia bater com o carro. Eu digo, não me fala isso não, você some daqui, entendeu? Tá, o que quer dizer? Eu bem que sabia. É isso? O dom é para isso? Ou o dom é para um livramento? Tem que falar, vou orar aqui, vamos clamar para o Senhor dar o livramento. Aí você não clama, você não tem o livramento. E pior que às vezes tem coisas mais graves. Graves, às vezes um problema de saúde, às vezes até questão de morte. Então o dom é uma coisa muito séria. Igreja espiritual, igreja saudável, igreja no espírito, ela entende o dom e ela ouve o dom, porque ela vai aos pés do Senhor e o Senhor opera. Mas quando você tem isso, você vê. Então isso, só estou falando de predisposição, são coisas que facilitam. Aí você vê, a igreja não cresce, a igreja não cresce, a igreja não desenvolve, os crentes entram em dificuldade, os jovens se acabam, os adolescentes. Por que isso? Porque a igreja está doente. A igreja está doente. Então às vezes a falta de crescimento da igreja, a igreja está doente. Então você tem que observar, quais são, então, aqui, sinais. Já falamos aquilo, quando falamos sobre síndrome. Sinais são aquelas coisas que você vê. Sinal você vê. Você observa no doente sinais. O doente apresenta, no sinal, o doente não diz para você o que ele está sentindo, você observa. Você observa. Quando você olha na igreja, manchas. O que é manchas? No corpo,
você olha manchas, através de algumas manchas você pode identificar doenças graves, não é? Eu não vou dizer aqui, porque se eu disser algumas manchas que significam doenças graves, eu sei que um grupo daqui vai sair amanhã, segunda-feira, está no médico. Falou lá no Manaim que tinha uma mancha, eu tenho a mancha aqui, ó, e deve ser aquilo que ele falou. Vou falar, porque, entendeu? A cabeça de vocês gira, não é assim? É o doente, é a pessoa do lado do meu vizinho lá, sabia? Meu vizinho, a gente recebe muito isso no consultório. Eu queria, você está sentindo alguma coisa? Não, uma dorzinha aqui e tal. Mas você já fez? Mas por que você está sentindo? Não, é que o vizinho lá do lado tinha uma dor no mesmo lugar que eu tenho. Morreu a semana passada. Só viveu um mês. E eu tenho a mesma dor, tá? Então, não vou falar de mancha, que se eu disser um tipo de mancha aqui, todo mundo já vai sair daqui com mancha. Ela vai fazer uma fila ali no posto do médico. Estou com a mancha também. Mas manchas são coisas que você vê na igreja. São manchas. Comportamento. Você olha no grupo de louvor, às vezes, veja um grupo de louvor, está lá em cima. Os bichinhos escondidinhos lá. Mas esse pessoal, isso dá uma mão de obra terrível. Tem que orar por eles todo dia lá. E eles brigam comigo, sabia? Brigam comigo. Eles falam, os de lá então do principiante brigam demais. Fica falando assim comigo, muda os exemplos. Eu brinco, muda os louvores. Então, essa coisa. Mas você chega na igreja, tudo aquilo que torna visível, o servo que vai à frente, o comportamento dele, a maneira dele, o linguajar dele, o grupo que está ali, a gente, tudo tem que haver certas coisas que são discrições, a pessoa tem que ser discreta, tal, aquela coisa toda. Isso tem que observar. Às vezes ela é professora de criança, tem uma maneira, você não pode. Eu cheguei, fui a atender, um obreiro me chamou para resolver o problema na igreja dele, com 2 professoras de criança. Eu fui atender as 2 professoras, bravas. Aí eu conversei, tudo bem? Vou sentar, tudo bem, irmãs? Tudo bem, sim, senhor. Tá. Algum problema? Não sei. Ele trouxe a gente aqui, não sei para quê. Ele disse que vocês 2 não se falam. Diferente. Ela pro lado dela e eu pro meu. Tá. E você? Também, ela se mete com a vida dela, eu com a minha, eu faço o meu trabalho, ela faz o dela. Então todas as 2 fora do trabalho. Entendeu? O que vocês estão mostrando para a igreja? O que vocês estão mostrando para as crianças? O que vocês estão mostrando para os adolescentes? Isso é mancha. Uma igreja com tipo de gente, professora. Se você tem dentro da igreja professora que não se fala, você tem uma mancha dentro da igreja. Isso você traz um problema sério para as crianças, porque elas não são bobinhas não. Criança hoje tem carinha de bobinha, não é bobinha, é muito esperto, sabe? A tia não fala, as tias são de mal, elas não falam. A tia tal não gosta da outra tia e tal. Elas sabem isso, as crianças sabem isso e começam para todo mundo, no lar, for lá, em tudo quanto é lugar. E você está criando as crianças já com um problema. Isso é mancha. Tem que tirar. Acertem isso. Na hora que acertar, você consulta o senhor depois e volta. Isso é mancha. Então, são manchas. Você não pode deixar isso. Isso atrapalha a vida da igreja. Obreiro que não se fala, pega os 2, sentadinho ali, diga, olha, vocês não vão para frente, não vão atender ninguém, até que vocês resolvam esse problema. Resolva esse problema, tem que resolver. Você não pode deixar isso dentro da igreja. Irmãos que não, assim não, afinal de contas a igreja é corpo. A igreja é corpo, ou não é? Já pensou se o coração ficasse com raiva do resto do corpo? Vou aborrecer aqui, tentando fazer uma coisa, vou parar e quero ver o que vai dar. Ele para e pronto, morre tudo. Não é isso? Então, a igreja não pode ser assim. Porque uma parte da igreja, do corpo, uma parte do corpo adoece, todo o corpo sofre. Ou não? Já teve unha encravada? Hein? Unha encravada, negócio inchado, deu dessa grossura, com a unha toda assim, toda coisa, e que você fica mancando com febre, não vai trabalhar. Rapaz, você está com a cara batida, sofrendo demais, rapaz. Com o que? O dedo.
Vamos negar um dedo, rapaz, um dedo, rapaz. Pensei que fosse uma coisa séria, fosse uma doença, mas não é, rapaz, não é. Pois é, mas é o dedo que está me fazendo sofrer, só esse dedinho. Arranca o dedo, não arranca não, mas, entendeu? Mas todo mundo quer o dedinho doente, quer sarar o dedinho. Igreja é corpo, e você diz assim, eu não tenho nenhuma participação. Você tem, você é útil no corpo, e a sua doença adoece o corpo. É por isso que o corpo reage. Por isso que o corpo reage. Então, o corpo reage. Manchas, apacentam-se a si mesmo. As pessoas às vezes dentro da igreja querem fazer aquilo que dá na cabeça, aquilo que acha, que pensa, e às vezes dá errado. Quando dá errado, vem para o pastor. Quando dá errado, só vem para o pastor. É igual a sociedade do meio de igreja. Eu não conheço, os pastores estão aqui, eu não conheço nada mais complicado dentro da igreja. É quando irmãos resolvem montar firmas. Eles fazem sociedade para formar dentro da igreja, porque eles não procuram um pastor. Só procuram um pastor quando dá errado. Não fala para o pastor não, porque o pastor vai se meter, vai dizer, não vai. Porque sempre na sociedade, um entra com dinheiro e o outro entra com a fé. Sempre é assim. O que entra com dinheiro, na hora que dá errado, ele fica oprimido, procura o pastor. O que entrou com a fé diz assim, em tudo dai graças. É o tipo da coisa que dá errado. Mas por quê? Lá atrás não procuraram ouvir, consultar, procurar o pastor para dar uma palavra, dar uma orientação. Não é isso? Não procura, apacenta a si mesmo. É questão dos filhos. Às vezes os filhos, você tem um adolescente, você tem a criança, é o problema, aquela coisa. Decide. Atendi uma senhora e ela falou assim, eu queria que você consultasse no grupo de intercessão para tirar fulano de tal da igreja, da minha casa. Ela tinha botado um jovem ex-drogado dentro da casa dela, e o jovem não estava liberto. Ela com um monte de filho adolescente e o marido não era crente. O marido estava a ponto de ter um ataque, mas ela, aquela mulher autoritária, sabe, tem aquela mulher autoritária que manda, e o marido às vezes e botou dentro da casa o garoto, o rapaz drogado lá. 3 meses depois não deu certo, queria que eu tirasse o menino. Eu digo, mas como é que você botou esse menino na sua casa? Eu uma revelação que o senhor me deu. Revelação que o senhor deu a você. E como é que com quem você consultou? Eu chamei meus filhos, reuni meus filhos, consultei, era do senhor, botei dentro de casa. Quer dizer, ela tomou a decisão, ela decidiu, chamou os filhos, ela apacentou a casa dela e pegou o sujeito, botou dentro de casa e queria que eu tirasse. Eu digo, negativo. Você vai fazer o caminho inverso. Vai ter uma revelação para tirar, vai dizer para ele, vai chamar os filhos, consultar e dizer para ele, você está saindo que o senhor me revelou para você sair. Porque você teve a revelação para botar para dentro, tem a revelação para botar para fora. Ora, então as pessoas têm essas decisões. Então isso na igreja é um sinal ruim. Quando as pessoas começam a decidir por si só as coisas, o pastor não vai se meter na sua vida, ele não vai interferir na sua vida, mas ele é um orientador, ele tem uma participação espiritual. Isso é útil na sua vida, porque ele cuida das almas, das vossas almas, diz a Bíblia, tem que dar conta delas, é bíblico isso. Apacentam assim, né? A si mesmo, não tem temor, isso é perigoso. Torno a falar aqui, a igreja que não tem temor, não é? A igreja que não tem temor é ruim. Às vezes você começa a perceber que as pessoas perdem o temor de uma maneira muito estranha. Há uma coisa que eu acho muito feio. Eu acho muito ruim quando eu chego na igreja, não como visitante, presta atenção, não como visitante, mas como membro de igreja. Quando eu chego numa igreja, que eu vejo membro de igreja ali, às vezes em grupo de louvor, instrumentista, mascando chiclete. Rapaz, eu vou dizer um negócio para você, aquilo me dá uma impressão horrível da igreja, porque aquele cidadão, aqui é uma falta de respeito no culto, uma falta de respeito, entendeu? Aquela coisa, é uma falta de respeito muito grande.
Então você tem as pessoas, às vezes sem temor, não tem temor pelo culto, não tem temor pelas coisas do Senhor. Às vezes fazem brincadeiras usando coisas sérias. Mas você pode brincar, eu gosto de brincar, eu gosto muito, mas não se brinca com coisas sérias. Não se brinca com um dom, não se brinca, isso é falta de temor, né? Isso é falta de temor, né? Aquelas expressões, revelagem, não faça isso. Isso é uma falta de temor. Isso aí, aquelas coisas, né? Então tem que ter cuidado. Então dom, você tem que ter temor, porque o dom é uma manifestação do Espírito Santo. Você não pode entregar dom de qualquer maneira, de qualquer forma. Não. O dom é uma coisa muito séria. Então você precisa ter temor. Temor. Facilmente enganados. Você pega a igreja às vezes, as pessoas às vezes são facilmente enganadas. Aí você pega um grupo, cadê aquele grupo? Eles foram numa reunião que está havendo aí. Que reunião é essa? É o grupo de novos discípulos de Jesus. Eles estão lá porque foram lá. É os novos discípulos de Jesus, Então vamos para lá, assistir lá. Aí chega lá, o sujeito fala um monte de bobagem. Aí eles veem aquelas coisas, aquelas ideias. Facilmente enganados. Uma igreja que não está fortalecida doutrinariamente é uma igreja doente. Uma igreja que não entendeu ainda o propósito, não entendeu, né? Você pega crentes às vezes que tem suas dificuldades, pode ter, mas não entende às vezes o projeto de Deus, aquilo que Deus quer fazer. O cidadão veio falar comigo assim, esse negócio de satélite, eu não estou suportando isso. E você sabe que não está suportando isso? Sabe por quê? Porque você quer fazer aquilo que você quer. Olha só, o satélite nosso não é para pedir dinheiro. Não é para pedir dinheiro. O satélite nosso não é para apresentar ninguém. O satélite nosso é para anunciar uma palavra que precisa ser anunciada. O satélite nosso hoje não é para fazer propaganda. O satélite nosso hoje é porque alguns pastores não têm facilidade, isso é normal, de transmitir a revelação, de transmitir a doutrina. Tem, às vezes ele é mais evangelista, às vezes ele tem ele é mais pastor, ele não tem facilidade de transmitir alguns assuntos que são doutrinários. Então o Espírito Santo está usando isso para unificar a doutrina, só isso. Então se você já é abençoado, interceda para que isso funcione. Se você é espiritual, não, eu estou pensando em mim, os outros se virem para lá. Não, igreja é corpo, nós temos que pensar hoje, nós temos que pensar nos irmãos da Amazônia, que o pastor leva 6 dias para chegar lá. Nós temos que pensar hoje nos irmãos que estão aí nas aldeias de índios, que estão lá recebendo normalmente. Então você pega isso, então às vezes eles são enganados, por quê? Porque não estão vivendo a profecia dentro da igreja. Árvores sem frutos, né? Quer dizer, não produzem nada, né? Vidas que passam na igreja não trazem uma pessoa. Eu cheguei um dia na igreja, atendi uma senhora, visitante e tal. Ela falou, aí foi um maior vexame dentro da minha igreja. Aí ela falou assim, eu conheço fulana. Aí eu falei assim, conhece? E eu estava atendendo a visitante. Mês, para variar, mês dos vizinhos. Aí eu falei, você aqui, tudo bem, como é que vai, tudo bem? Ela é minha vizinha. Aí eu falei, ela nós moramos no mesmo prédio, aliás meu apartamento é em frente dela. Tudo bem, eu falei, foi ela que te chamou para vir ao culto? Não, eu não sabia nem que ela era da igreja. A gente mora lá há quanto tempo, né? Tantos anos. Assim, desse tipo. Eu digo, que tipo de crente é esse? Uma igreja que tem esse tipo de crente, que não atendeu a revelação, que não chamou o vizinho, que o vizinho veio porque chamou outra, foi chamado para a pessoa que era colega de trabalho e não foi do vizinho. Meus irmãos, aí ele é fraco, né? E a Bíblia diz fraco, é doente, tudo porque não discerne o corpo, não está vivendo isso.
Então você tem tudo isso, né? Sem frutos, expõe a sua sujeira. Tem crente que gosta mais de contar o que foi no passado do que é agora. Ele gosta de falar da vida dele no passado, que ele fez muita coisa errada. Aí ele conta tudo, tudo isso, testemunho. A gente tinha mania disso, as pessoas iam para frente para dar testemunho. Irmãos, eu fiz tudo isso, fiz aquilo, participei, fui drogado e tal, glória a Jesus. E no outro dia estava na droga de novo. Isso acabou para nós, não adianta isso. Falam de luz, mas vivem nas trevas. Então você pega o linguajar, crente com certas linguagens, com certas palavras. Uma igreja assim é uma igreja doente. Chegou na minha casa um dia um parente das minhas filhas, aí lá, aquela priminha, né, tal, aquela coisa, aí soltou um palavrão. O que é isso? O que é isso? Nada. Aí peguei o telefone, liguei para a mãe dela na hora. Ó, fulano, tua filha falou isso aqui dentro da minha casa. É isso que vocês estão falando aí em casa? Não, senhor, não, ela não inventou isso. Entendeu? Ela não inventou isso. Por que ela está falando esse palavrão aqui? Ela aprendeu na escola? Não, se ela aprendeu na escola, tinha que ter corrigido em casa. Se ela falou aquilo, ela deve estar falando isso em casa. Você tem que ter cuidado. Então veja só, aí você vê crentes, você vê obreiros falando bobagem, falando coisas, falando o que não deve, falando piadas, entendeu? Certas coisas, observando certas coisas, está errado. Então isso aí, a igreja dessa forma é uma igreja doente. Por que ela é doente? O Espírito Santo não pode operar. Sintomas: murmuradores, uma igreja de murmuradores, né? Pede ouvido, né? Olha lá a moça do grupo de louvor, coisa horrível. Olha a roupa dela, olha a roupa dela. O pastor não vê isso não. O pastor não vê isso não, sabe? Porque é amigo da família. Ele não vê esse jeito. Se fosse outra, entendeu? Você é murmurador, Se você observou alguma coisa no espírito, você é um pastor de pastor, olha só. Eu estou observando ali no grupo de louvor, aquela moça assim, dá uma observada direitinho. Você tem o direito de fazer isso. Eu senti que na orientação está certo, você foi sincera no espírito, foi honesta ou honesto, entendeu? Mas você não foi murmurador. Está vendo lá? Olha lá aquela irmã lá, que é a esposa do diácono. Aquilo é complicado. Ô mulherzinha intolerante. A outra lá, cada dia põe um vestido novo. Cada dia um vestido novo. Porque você está com inveja do vestido da outra. Murmuradores, o pastor, está vendo? Olha só, ele só dá atenção a fulano e tal. Não. Olha, se você viu uma falha, ora, e se o senhor te revelar, vai ao pastor e fala: pastor, o senhor me revelou isso. Qual o problema? Você tem direito de ser usado pelo senhor. Você tem direito. Você murmura dessa forma, você está criando um problema para a igreja, espiritual para a igreja. Queixosos da sorte, pois que eu vim para a obra, tudo piorou, nada deu certo, mas não sei porquê, nada deu certo. Queixosos da sorte, reclamam, esqueceu da bênção que o Senhor deu à família, esqueceu da cura do filho, esqueceu do livramento, só porque ele está pensando em Jesus para essa vida. Jesus para essa vida. Se você quer Jesus para essa vida, você deve ser esse crente que vê televisão aí, que esses pastores da televisão hoje eles falam isso, Jesus para essa vida. Agora você tem que pagar lá, tá? Lá tem que pagar. Eles mostram o caminho, mas cobram pedágio, e o pedágio lá está caro. Buscar o reino de Deus, sua justiça, as outras coisas são acrescentadas. Concupiscentes, né? Vive na concupiscência, dentro da igreja, mas as coisas da carne, os prazeres da carne, está tudo certo. Isso todo mundo sabe e conhece. Arrogantes. As pessoas às vezes são arrogantes, elas querem, dentro da igreja, né, as coisas e tal. Eu atendi um cidadão na minha igreja, ele era pastor de uma igreja tradicional e que veio para a nossa igreja.
Ele, a esposa, então, um filho. E um dia ele me chamou e disse: Amadeu, que trabalhinhozinho ruim, hein? Esse trabalhinho de crianças, hein? Eu digo, ruim é. Aliás, você tem um grupo de professoras que não tem nenhuma expressão de professoras. Essas moças não sabem nada. Eu pergunto a você, ele me perguntando, né? O que essas moças conhecem de psicopedagogia? Ah, tá, psicopedagogia. O que elas entendem de psicopedagogia? E eu olhei para ele e disse assim: a igreja de você veio, o pessoal lá aplicava psicopedagogia? Ele disse: claro. Eu digo: então por que você tem 3 filhos nas drogas? Seus 3 jovens estão nas drogas, você só tem o mais novo aqui na igreja. Mas vai com essa fiada, pai, você não sabe de nada. Psicopedagogia, pai. Psicopedagogia é uma coisa que se aplica na escola para orientar professor a educar. Isso hoje, a psicopedagogia hoje você aplica, você pode aplicar na criança, no jovem e tal, mas hoje os pedagogos hoje estão mais preocupados em orientar os professores. Eu fui professor muito tempo e a coisa mais enjoada que eu tinha era o pedagogo nas minhas costas, me cobrando as coisas e dizendo como é que eu devia fazer. Eu tinha pavor de pedagogo, por causa que ele ficava lá, o professor tinha que estar olhando as minhas partes que eu estava anotando, que eu não anotava nada, eu sabia tudo de cabeça, tem que anotar aqui e tal. Então isso, eu sabia disso. Já aplicar isso numa obra espiritual, onde o Espírito Santo está operando, onde as crianças estão sendo batizadas com o Espírito Santo, onde as crianças estão vivendo uma palavra diferente. Então veja só, arrogantes. Por que arrogantes? Porque não são espirituais. Porque a vaidade, a presunção, isso uma igreja assim, é igreja doente. Escarnecedores, isso é perigoso. Porque o escarnecedor, ele corre um risco muito grande. Qual o risco que o escarnecedor corre? Olha só, eu não estou falando, as pessoas às vezes, pegam, às vezes põe na internet, né? Às vezes me criticam, né? Não pode criticar. Aliás, eu sou aquilo que a própria pedagogia diz: um ser incompleto, né? Tudo bem, tá certo, né? Quem gosta de pedagogia vai falar isso, né? O homem é um ser incompleto, tá? A pedagogia diz isso. Então pode falar mal de mim, que deve falar mesmo que eu, né? Um monte de falhas, é claro. Mas quando você fala hoje daquilo que o Espírito Santo faz, é diferente, né? Eu criticar a mim, Amadeu, fala isso, Amadeu erra português. Eu não sei português mesmo, eu tenho dificuldade, porque vocês, todo mundo sabem que médico não sabe português, e aquela letra horrível do médico é para esconder os erros de português que ele tem. Então, isso não sabe. Bom, então todo mundo tem as suas falhas. As revelações do Espírito Santo são profundas, são perfeitas. Nós somos imperfeitos, né? Aí quando você se levanta e fala uma coisa contra o Espírito Santo, vou contar uma experiência para vocês. Nós estávamos numa reunião e um pastor, ele entrou numa dificuldade e ele ficou aborrecido e veio para a reunião: não concordo com isso, não concordo com aquilo, aquela coisa toda e tal, porque algumas revelações aqui eu tenho minhas dúvidas e tal. Aí o negócio, aí nós dissemos: vamos fazer o seguinte, vamos orar por você e não vamos conversar nada mais com você. Na hora que você começa a questionar revelação, aí fica feio para você, fica difícil, não para nós, para você. Tudo certo, oramos, tudo bem. Na outra semana, nós estávamos numa reunião, está aí lá embaixo, sentado. Vocês vão ter que me atender hoje, hein? Rapaz, mas hoje tem muita coisa para fazer, e a turma está meio aborrecida com ele, né? Aquela vez, esse camarada vai querer começar a fiar de novo lá, né? Não, tu precisa atender. Aí vamos lá, vamos atender. Fala, o que houve? Pelo amor de Jesus, vocês orem por mim. Sim, o que aconteceu? Rapaz, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu morria, eu ia para o inferno.
Eu digo, mas peraí, como é que eu vim para esse lugar? E o inferno, o lugar que eu fui, era um lugar de sombras, não tinha som, não tinha luz, e eu gritava, ninguém me ouvia, e eu gritava, mas eu sou pastor, ninguém me ouvia, mas eu estava certo, ninguém me ouvia, mas aquilo estava certo, ninguém me ouvia, eu sabia que eu ia ficar ali eternamente. Ele disse assim, eu errei, e eu falei uma coisa aqui que entristeceu o Espírito Santo, e eu quero ficar de joelhos aqui, porque se for para me passar a vida toda de joelho, para não ir para aquele lugar, eu quero passar a vida toda de joelhos aqui, porque eu não quero ir para aquele lugar. E nós oramos por ele, e o Senhor falou com ele, aquele ali, Deus ainda teve misericórdia dele. É um perigo você às vezes falar uma coisa, porque um dia você vai chegar diante do Senhor, e o Senhor vai dizer assim, olha, aquilo que eu falei, você brigou com todo mundo, mas não foram eles que falaram, fui eu que falei. Aí está difícil, aí vai ficar difícil. É por isso que tem que se ter cuidado. Escarnecedores. Um dia nós estávamos numa reunião, e era um assunto de uma área, e o cidadão foi lá para resolver, e o senhor disse não. E nós continuamos na reunião, e ele desceu, o cidadão desceu. Quando o cidadão desceu, nós estávamos na reunião, o senhor deu uma visão muito interessante, o senhor mostrou uma pomba, nós estávamos ali, os pastores reunidos, consultando alguma coisa, e o senhor deu uma visão, irmão, de uma pomba. A pomba era linda, e a pomba, os olhos da pomba eram como fosse tochas de fogo, e o irmão ouvia esse cidadão que tinha descido, ele dizendo uma expressão lá embaixo, e a expressão que ele dizia, aquela revelação que eles me entregaram ali foi uma piada. Quando ele disse isso, a pomba tomou um susto, e os olhos delas brilharam, e o servo ouviu o que a pomba disse. A pomba disse, vou feri-lo. Nós corremos atrás dele, um dos pastores desceu, chegamos embaixo, vem cá rapaz, o que você falou? O que você falou? Porque o senhor revelou lá em cima, que você falou uma coisa aqui, e o senhor disse, vou feri-lo. Eu não aceitei a revelação, e disse que a revelação era a mesma coisa que eu tinha mostrado lá. Aí trouxemos lá, então chorar aos pés do senhor, o senhor disse assim, vou te poupar, mas nunca abra a tua boca para uma coisa que eu falei. É muito perigoso. Não estou falando aqui, entendeu? Olha, os maranatas dizem que a obra não é só o maranata, a obra onde o Espírito Santo está falando, onde o Espírito Santo está operando, está realizando, está tudo. Não vou entrar em detalhe disso que não. A obra é a obra do Espírito Santo. Se você está num lugar onde o Espírito Santo está falando, onde o Espírito Santo está orientando todas as coisas, a preocupação com a orientação, se a palavra é o meio de tudo isso, pela revelação do Espírito Santo, você está na obra. Agora você levanta e fala uma coisa dessa forma, é perigoso. Então, os escarnecedores, às vezes, há problemas, às vezes são irreversíveis. Às vezes você sofre um dano, às vezes você repreende o seu filho, você vê seu filho falar alguma coisa dentro de casa, repreenda, porque quando você repreende, você impede que ele seja punido, porque às vezes uma palavra, contra uma decisão do Espírito Santo, uma coisa que ele fala, alguma coisa assim, às vezes a esposa, diz, cala sua boca, né? Cala sua boca, né? Eu tive a minha experiência do meu pai estava doente, e o xodó dele era o meu irmão caçula, né? Claro, quando o meu irmão mais novo nasceu, o papai já era de idade, mamãe, né? Aquela coisa, porque queria ter uma menina, insistiu, foi, entendeu? Perdendo, só nascer menino, tudo ela perdia, tudo menino, ela teve, né? Chegou a perder 4, tudo menino, aí o quinto depois, né? Nasceu, aí a mamãe já estava de idade, nasceu menininho, tal, ficou, né? O xodó de meu pai, que já estava de idade, ele ficou rapaz, entrou na igreja,
teve uma fase que ele não estava muito bem não, aquela meio desarrumado, né, jovenzinho, desarrumado. Aí o pastor dando uns apertos nele. Papai ficou bravo. Faz com o menino isso, meu filho, menino tudo. E papai ficou, cala sua boca. Seu filho está com um problema, está precisando de uma bênção, e você para de falar, porque daqui a pouco o senhor vai cobrar de você. Você não faz isso. Meu pai, por quê? Porque quando eu repreendo meu pai desse jeito, eu faço com que ele não seja punido pela bobagem que ele vai falar, que ele estava sendo corrigido pelo Espírito Santo. Meu irmão, o que tem? Então às vezes a gente tem que falar isso com o filho, com a esposa, mesmo que a esposa seja brava. Às vezes ela é brava, mas tem que fazer o quê, né? Clama, toma fôlego, respira fundo, né? E fala. Pode usar até uma palavra bonita. Meu amor, não faz isso. Então, vem, vai ajudar. A não ser que você está querendo ficar viúvo, daqui a pouco acontece um problema com ela, aí você pode dizer, fala mesmo, continua falando, vai morrer, vai acontecer alguma coisa ruim com ela. Então veja só, meus irmãos, a igreja hoje, ela é uma igreja onde o Espírito Santo quer ter liberdade de operar, e o Espírito Santo quer operar. O Espírito Santo quer operar. Se é uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo não é brincadeira não, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma coisa maravilhosa, né? E você vê às vezes uma igreja assim, a gente às vezes luta por isso, né? Eu estava lá na minha igreja, lá no Rio, e chegou 4 pessoas, um médico, e a esposa, a cunhada e a sogra. Aí eu cheguei lá, fui atender ele, o médico muito mal, mas a sogra uma cobra. Olhou para mim e disse assim, olha, eu não gosto de vir nessas igrejas, eles me trouxeram aqui hoje a sogra, mas eu tenho pavor da igreja de vocês, porque vocês têm a mania de querer tirar a gente das igrejas dos outros, vocês querem tirar todo mundo das outras igrejas. Eu não tinha falado nada com ela, e a palavra não tinha nada a ver com isso, uma palavra de evangelização. Eu fiquei parado com raiva dela, mas ali, olhando. Mas o irmão que estava do meu lado, cheio do Espírito Santo e tal, aí a filha disse, não mamãe, calma, não é assim não mãe, calma. Aí o irmão do lado falou assim, mas eu tive uma revelação com a senhora, com a filha. Aí a moça olhou para ele assim, o senhor me revelou que vocês duas hoje, a cunhada e a esposa do médico, que vocês duas hoje conversaram a respeito de um processo que vocês têm na justiça, um processo assim, e o senhor me revelou que você disse para ela, não tem jeito, e o Espírito Santo disse, tem jeito sim. Aí a irmã olhou para a outra, segurando o braço da mãe, e disse, viu mãe, viu como é que é aqui, viu? Aí a mulher ficou parada assim. No outro dia, chegou lá na igreja, o médico chegou para mim e disse assim, eu quero dizer para o senhor que hoje sou daqui. Eu sou daqui. O que Deus fez comigo, sou daqui. Mas por que o Espírito Santo quer fazer isso? Para o Espírito Santo fazer isso, a igreja tem que estar no Espírito, a igreja tem que estar saudável, essas coisas têm que sair. Por quê? E às vezes até pegar aquele que está doente e consertar a partezinha do corpo que está doente, não é? Então, esses são os que causam divisões, que não tem o Espírito Santo. Então o que a igreja faz? Ora, intercede. Você não pode concordar com o erro do seu irmão, fala para ele com sabedoria, não precisa brigar, nada, não é? Mas fala, orienta, porque assim o Senhor vai preservar a igreja, e você vai ver o que Deus vai fazer no meio da igreja, como o Senhor vai se revelar na igreja, o Espírito Santo vai operar na vida da igreja, independente de você. Você está pensando, ninguém precisa fazer força para ser pastor. Hoje você chega aos irmãos. Não precisa, não, é o Espírito Santo que faz. A semana passada eu atendi uma senhora lá no Rio, ela, esposa de empresários, a família todos são empresários e tal, e ela chegou para mim e tal, ela disse, eu não sou crente, meu irmão lá em São Paulo é crente, a família dele é crente, eu estou frequentando aqui agora, liguei para ele dizendo que eu não tinha me convertido, eu falei que tinha conversado com o senhor, e que o senhor tinha orado por mim. Aí ele disse para mim assim, como? Você teve acesso ao pastor?
Conseguiu falar com o pastor lá fala com os crentes? E eu falei assim, claro, meu pastor aqui, eu sento com ele, converso com ele, tal, ele ora por mim, às vezes está aqui, tal, quando eu preciso, falo com ele, tal. Então, a sua igreja é diferente. Sabe por quê? Aquelas igrejas com 3 mil membros, abençoa a todos, abençoa, glória a Deus, abençoa, tudo agora, atrás da coisa, agora, entendeu? Não estou falando, presta atenção, eu não estou criticando ninguém, eu estou mostrando uma necessidade que é nossa. A igreja, ela tem que ser corpo, porque o Espírito Santo vai operar no corpo, e por isso o corpo tem que ser saudável. Amém? O senhor me mostrava que era entregue para nós aqui, cada um de nós, um espelho, e nós nos olhávamos nesse espelho. Eu via que alguns se entristeciam, porque viam marcas que até então eles não tinham visto, defeitos que até então eles também não tinham visto. Alguns estavam com os cabelos desarrumados, outros estavam com problemas na parte do olho. E eu via que existia aqui na hora que olhávamos no espelho, essas pessoas causavam uma grande tristeza nelas. Mas eu vi que entrava um arcanjo aqui. Ele dizia assim: eu fui enviado para vos curar. Amém. Vamos encerrar. Glorificamos ao teu nome por esses momentos aqui na tua presença, e te pedimos, ó Deus, que tu continues abençoando ainda nesse dia, nessa manhã. Nós acionamos em nome de Jesus. Amém.